Nunca acreditei no Bigfoot, pelo menos até comprar uma cabana nas montanhas e ver o que a minha câmera de vigilância gravou. O que aconteceu lá continua a perseguir-me nos pesadelos. E só conto esta história porque as pessoas precisam de saber o que realmente se esconde nas florestas profundas. Tudo começou quando a minha mulher e eu procurávamos um refúgio de fim de semana. Vivíamos há anos na cidade, soterrados de trabalho, quase não nos víamos exceto quando desabávamos na cama, exaustos. Precisávamos de um sítio onde voltar a respirar, a reconectar-nos, a lembrar por que razão nos apaixonamos. O problema era o orçamento. Os preços das propriedades tinham disparado e qualquer coisa decente estava fora do nosso alcance. Até que encontrei um anúncio na internet. Uma cabana nos North Cascades, a 40 milhas da localidade mais próxima, no coração de 20 acres de floresta virgem. As fotografias eram magníficas. Uma casa de troncos rústica com lareira de pedra, varanda envolvente e vista panorâmica sobre quilômetros de natureza intacta. Mas o preço, $30 mil. Ridículo. Propriedades semelhantes na zona custavam 200 mil ou mais. Pensei logo, isto é fraude. Ninguém vende um refúgio de montanha por tão pouco a menos que tenha problemas graves. Talvez fundações rachadas, acesso impossível ou alguma pendência legal. Mas quanto mais analisava, mais tudo parecia em ordem. O vendedor tinha fotografias interiores, levantamento topográfico completo e até se oferecia para nos encontrar lá. A minha mulher ficou cética quando lhe mostrei o anúncio nessa noite. Percorreu as imagens devagar, o rosto a mudar da dúvida para uma curiosidade cautelosa. Admitiu: é linda. Mas logo perguntou: por que é tão barata? O que é que não estão a dizer-nos? Era a mesma pergunta que me fazia. Mas às vezes preciso arriscar. Estávamos exaustos da cidade, ansiávamos por um sítio onde recomeçar. Mesmo que a cabana precisasse de reparações, $30 mil era um risco que podíamos aceitar. Nessa noite telefonamos ao vendedor Dave. A voz dele soava velha, cansada, talvez com 60 anos. Quando perguntei pelo preço, ficou em silêncio por um momento e respondeu que a cabana pertencia à família havia décadas, mas que já ninguém a usava. Queria que fosse comprada por alguém que soubesse valorizar a vida na natureza. Havia na voz dele uma nota de alívio, como quem quer despachar algo que já o pesa há demasiado tempo. Mas a pressa dele era a nossa vantagem. Marcamos encontro no sábado seguinte. A viagem demorou 3 horas por estradas de montanha cada vez mais estreitas. Os últimos 8 quilômetros foram penosos, cascalho solto, buracos fundos, pedras afiadas que faziam o carro estremecer. Mas ao chegar ao topo da colina e ver a cabana, todo o cansaço desapareceu. Era ainda mais bonita ao vivo. Erguia-se num claro natural, cercada por pinheiros altos e um tapete espesso de musgo. A floresta fechava-se em 3 lados, e a norte abria-se uma vista sem fim de picos nevados. A estrutura era sólida, troncos espessos, argamassa firme, telhado metálico novo e uma chaminé de pedra que se erguia acima das copas. Dave esperava-nos na varanda, homem alto, magro, com mãos calejadas e olhos fatigados. Levou-nos a visitar o interior. Um espaço amplo, com lareira central, cozinha e casa de banho no canto. No andar de cima, um quarto único sob o telhado, com janelas que davam para o bosque. Tudo impecavelmente mantido. Demasiado impecável. Enquanto caminhávamos pelos limites do terreno, esperei que Dave revelasse o defeito. Talvez o poço seco, o esgoto entupido ou algum problema legal. Mas nada. Quanto mais tempo passava ali, mais acreditava que tínhamos encontrado algo extraordinário. Só quando nos preparávamos para ir embora é que ele mencionou os animais selvagens. Falávamos junto ao carro quando ele lançou um olhar rápido às árvores e disse, de forma casual, que a fauna local andava mais ativa do que o habitual. Aconselhou-nos a instalar câmaras de segurança se planeássemos ficar muito tempo. A minha mulher perguntou de que animais falava. Dave encolheu os ombros, mas o gesto pareceu evasivo. Ursos negros, sobretudo. Pumas, os predadores normais da montanha, disse. Ultimamente andam mais ousados. Aproximam-se demasiado das cabanas. Guardem bem a comida. Pareceu um conselho razoável.
Apertamos as mãos e voltamos à estrada, entusiasmados com o primeiro fim de semana que viria. As Cameras. A papelada foi tratada com uma rapidez incomum. Dave parecia ansioso por fechar o negócio e ligou ao nosso advogado 2 vezes para garantir que nada atrasava. 3 semanas depois, a cabana era nossa. Antes da primeira visita, segui o conselho dele. Segurança. Não queria que um urso destruísse o abrigo novo. Pesquisei na internet e comprei 6 câmaras de movimento com visão noturna. Caras, mas valiam o investimento. No caminho, parei no posto florestal local para me apresentar e pedir conselhos. A guarda de serviço, Sarah, foi simpática até ouvir onde ficava a cabana. O seu rosto mudou. É bastante isolada, disse, puxando um mapa topográfico. Mostre-me o ponto exato. E foi ali, sobre o papel, que começou o pressentimento, o primeiro sussurro do que estava à espreita nas montanhas. A primeira noite, quando mencionei que planeávamos usar a cabana como refúgio regular de fim de semana, Sarah franziu o sobrolho e inclinou-se sobre o balcão. Recomendou vivamente as câmaras de vigilância que eu tinha referido. Nos últimos anos, explicou, a atividade de predadores naquela zona aumentara sobretudo ursos, mas também pumas. Normalmente não eram agressivos com humanos, mas tornavam-se curiosos com cheiros e sons novos. Marcando o mapa topográfico, Sarah mostrou-nos os melhores pontos para instalar as câmaras, cobrindo os acessos principais e as zonas onde a fauna se movia com mais frequência. Os conselhos dela eram minuciosos, práticos, mas havia um traço de inquietação na voz, algo que me fez pensar se estaria a dizer-nos tudo. A minha mulher perguntou se tinha havido algum incidente recente, algo que devêssemos saber. Sarah hesitou, depois abanou a cabeça. Nada de novo. Só não guardem comida ao ar livre. E mantenham contato conosco se precisarem. O sinal é fraco lá em cima, mas na encosta conseguem apanhar rede. Agradecemos o aviso e continuamos a subida, excitados com a primeira noite no nosso novo refúgio. A estrada pareceu mais longa do que lembrávamos. Chegamos ao cair do sol, as últimas faixas douradas de luz a incendiar os cumes. A cabana resplandecia sob aquele brilho quente, um quadro de paz absoluta. As Cameras. Passamos o serão a instalar as câmaras de trilho em redor da propriedade. Segui as instruções de Sarah à risca. Pontos de passagem dos animais, trilhas naturais e os acessos ao pátio. Cada câmara tinha alcance de 9 metros e gravava vídeo e fotografia quando detetava movimento. A tarefa demorou mais do que esperávamos, a luz descia depressa, mas conseguimos testar às 6 antes de escurecer. De volta ao interior, cozinhamos um jantar simples no fogão a gás e sentamo-nos diante da lareira com uma garrafa de vinho. Depois de anos de ruído urbano, o silêncio da montanha era quase sagrado. Nada de carros, nem sirenes, nem vizinhos, apenas o piar distante de uma coruja e o sussurro do vento entre as copas. Dormimos profundamente, o fogo a morrer em brasas suaves. O primeiro registro, na manhã seguinte acordei ansioso por ver o que as câmeras tinham captado. Com o portátil na mão, fui recolhendo os cartões de memória enquanto a minha mulher preparava o pequeno almoço. Os primeiros vídeos mostravam o esperado. Veados a atravessar o bosque, um guaxinim curioso, talvez uma raposa de passagem. Vida selvagem normal, mas uma das câmaras, a do lado norte, onde o bosque era mais denso, gravara algo diferente. O carimbo de tempo marcava 3:17 da manhã. A imagem, a preto e branco e cheia de ruído digital, mostrava uma forma indistinta. À primeira vista parecia mais um veado, mas ao ampliar o quadro, percebi que a silhueta era errada. A coisa era alta, escura, posicionada no limite do alcance da lente. O sensor captara apenas um único frame antes de o objeto sair do campo. Era impossível discernir o comportamento, mas a proporção parecia demasiado grande para um veado, demasiado ereta para um urso. Chamei a minha mulher, ela olhou por cima do ombro, deu um gole no café e encolheu os ombros. Deve ser um urso a pôr-se de pé. Fazem isso para ver melhor, não é? Tinha razão. Os ursos negros levantam-se nas patas traseiras quando querem observar ou farejar. Convenci-me de que era isso, um urso curioso, intrigado pela nossa presença recente.
Guardei a nota mental de reforçar a segurança dos alimentos e esforcei-me por esquecer. Regresso. O resto do fim de semana passou entre caminhadas e descobertas. O terreno era ainda mais belo do que imaginávamos prados escondidos, um riacho cristalino e uma vista de cortar a respiração do cume. Voltamos à cidade renovados, prometendo regressar em breve. Mas um mês passou antes que conseguíssemos voltar. O trabalho, as obrigações familiares, tudo se acumulou. Finalmente, num fim de semana prolongado, regressamos à cabana. Encontramo-la tal como a deixáramos intocada. As câmaras, porém, tinham estado ocupadas. Dezenas de ativações, veados, esquilos, pássaros demasiado curiosos. Mas quando descarreguei os dados, um padrão começou a emergir. A mesma figura escura, massiva, aparecia repetidamente em várias câmaras. Sempre de nuit, sempre na orla do alcance. As imagens eram frustrantemente imprecisas, mas consistentes demais para a coincidência. Havia algo lá fora, algo grande o suficiente para acionar os sensores. Algo que observava sempre à distância. As pegadas. O mais inquietante foi a série de imagens captadas pela câmara junto à porta traseira da cabana. Numa única noite, 2 semanas antes, algo aproximara-se muito mais do que antes. A sequência mostrava uma progressão clara. Primeiro uma sombra distante, depois mais próxima, até que no último registro, uma forma gigantesca surgia no limite do campo de visão. A imagem final era a mais nítida que alguma vez vi. Uma silhueta maciça, ereta indiscutivelmente bípede, com o que pareciam ser braços longos pendendo dos lados. A luz infravermelha da visão noturna tornava tudo fantasmagórico, irreal, mas a estrutura corporal era inconfundível. Aquilo não era um urso a levantar-se. Era uma criatura cuja postura natural era a verticalidade. Desta vez, a minha mulher já não foi tão cética. Examinou as imagens com atenção, ampliou detalhes, percorreu a sequência várias vezes. É estranho, murmurou. O que achas que é? Não quis dizer em voz alta o pensamento que me queimava por dentro. A forma era alta demais para um humano, robusta demais para qualquer animal conhecido. Movia-se com propósito, observava, avaliava e depois recuava de novo para o bosque. Podíamos perguntar a Sara da próxima vez que formos à vila, sugeri. Talvez saiba que o espécie anda ativa nesta zona. Mas em silêncio comecei a construir uma hipótese que não queria admitir. A postura, a altura, a inteligência implícita, tudo apontava para algo que não devia existir. As pegadas. Nesse segundo fim de semana, decidimos abordar o mistério de forma sistemática. Reajustei as câmaras, cobrindo melhor as rotas de acesso à cabana, enquanto procurávamos indícios físicos no terreno. Não demorou muito. Perto do canto traseiro, exatamente onde a figura fora fotografada, encontramos pegadas profundas no solo úmido. Eram enormes 45 centímetros de comprimento, 20 de largura no ponto máximo. Mas o que mais nos gelou o sangue foi a forma. Claramente pertenciam a um ser bípede, com 5 dedos bem marcados e algo parecido com arco plantar e calcanhar. Só que as proporções estavam completamente erradas. Demasiado longas, demasiado largas, e os dedos pareciam capazes de agarrar. 7 pegadas ao todo, vindas do limite da floresta, até cerca de 3 metros da parede da cabana, onde paravamos, e voltavam atrás por um caminho ligeiramente diferente. Algo aproximara-se de propósito, ficar ali por algum tempo, e depois recuara. A profundidade das marcas indicava um peso tremendo, muito maior do que o de qualquer ser humano. Medi cada pegada, fotografei-as de vários ângulos, enquanto a minha mulher procurava outros sinais. Perto das árvores, encontrou ramos partidos a 2,40 metros de altura e riscos na casca acima do alcance de qualquer pessoa. A conversa. Nessa noite, junto à fogueira, tentávamos digerir o que tínhamos descoberto. Por fim, rompi o silêncio. Esse for o pé grande. Senti-me ridículo ao dizer aquilo. Ela riu-se um riso curto, nervoso. Oh, anda lá. Não acreditas nessas coisas, pois não? Não, admiti, mas olha para as provas. As pegadas, a altura dos ramos partidos,
a forma como anda direito nas imagens. O que mais podia ser? Passamos a hora seguinte a pesquisar no telemóvel, aproveitando o fraco sinal que conseguíamos junto à janela virada a sul. O que encontramos era ao mesmo tempo fascinante e perturbador. O Noroeste Pacífico tinha mais relatos de Bigfoot do que qualquer outro lugar do país, com dezenas de avistamentos credíveis todos os anos. As descrições eram notavelmente consistentes. Uma criatura bípede, coberta de pelo escuro, entre 2 e 2,5 metros de altura, inteligente, mas avessa ao contacto humano. E o mais inquietante, havia registros recentes na nossa região. Pelo menos 6 avistamentos nos últimos 10 anos, todos descrevendo o mesmo tipo de criatura, a observar de longe, nas montanhas. Talvez seja por isso que o Dave vendeu a casa tão barata, sugeriu a minha mulher. Ce avieux qui livrar-se de là fazia todo o sentido. Dave parecera apressado em concluir o negócio, e as suas advertências vagas sobre animais selvagens agora ganhavam novo peso. As sombras. Ficamos acordados até tarde, saltando com cada ruído lá fora. A floresta, outrora calma, parecia agora cheia de olhares invisíveis. O estalar de um ramo, o grasnar de uma coruja, o sussurro no mato, tudo fazia o coração disparar. E, inevitavelmente, veio o pensamento: e se, neste exato momento, estivesse ali, parado na orla das árvores, a observar-nos, além do alcance das câmaras. O visitante da noite, apesar da ansiedade, essa noite passou sem incidentes. Mas, na manhã seguinte, ao rever as gravações, percebi que o nosso visitante voltara. Várias câmaras tinham sido ativadas durante a madrugada, mostrando a mesma sombra a mover-se em volta da cabana com confiança crescente. A cena mais inquietante vinha da câmara voltada para o caminho principal de acesso. Durante 2 horas, o sensor registrou uma aproximação metódica. Longos intervalos de imobilidade, como se a criatura observasse a partir das trevas, e depois uma retirada lenta para a floresta. Mas desta vez, um dos fotogramas captara algo novo. A imagem continuava granulada e enevoada, mas mostrava um rosto. Um rosto que olhava diretamente para a lente. Olhos grandes e inteligentes a refletirem a luz infravermelha. Um sobrolho espesso, projetando sombra sobre traços quase humanos. O rosto coberto de pelo negro, mas o contorno ósseo por baixo, demasiado semelhante ao de uma pessoa. Se ao menos uma pessoa pudesse ser tão grande. A fuga. Nessa tarde partimos de volta à cidade, atordoados com o que tínhamos visto. Durante o caminho perguntamo-nos se devíamos reportar a alguém. Mas a quem? E o que, exatamente? Algumas fotografias tremidas, umas pegadas enormes. Quem accreditaria? Nas semanas seguintes, a obsessão apoderou-se de mim. Li tudo o que encontrei sobre encontros com o Bigfoot, documentários, testemunhos, análises de imagens, vídeos granulosos, a frágil prova da existência daquela criatura. A maioria era obviamente falsa ou mal interpretada, mas havia relatos demais, de pessoas sensatas demais, para que tudo fosse invenção. E quanto mais pesquisava, mais a nossa própria situação fazia sentido. Os encontros costumam ocorrer em zonas remotas, onde essas criaturas se sentem seguras da presença humana. São curiosas, mas evitam o contato direto, preferindo observar à distância. E a nossa cabana encaixava perfeitamente nesse padrão, isolada, cercada por floresta densa, um local ideal para ser visitado por algo que não deseja ser descoberto. O regresso. Quando voltamos pela 3ª vez 1 mês depois, eu estava decidido a obter provas irrefutáveis. Substituí as câmaras por modelos de alta resolução, com visão noturna aprimorada e ângulos estratégicos, baseados nos movimentos que já observara. Planeamos ficar 1 semana inteira para descansar, reconectar-nos, e embora eu não dissesse em voz alta, talvez encontrar-me frente a frente com o nosso misterioso vizinho. A primeira noite foi calma, mas o ar parecia diferente. Uma tensão invisível pairava. Tínhamos a nítida sensação de estar a ser observados. Na segunda noite,
O visitante voltou desta vez de forma impressionante. Deitamo-nos por volta das 10h30, exaustos depois de um dia de caminhada. Eu acabara de adormecer quando ouvi passos lá fora. Ao princípio pensei num veado ou num alce, mas ao escutar melhor, percebi que o ritmo era outro, pesado, deliberado, bípede. Alguém ou algo andava à volta da cabana, a uns 15 metros de distância. Acordei a minha mulher. Ficamos imóveis, ouvindo os passos completarem um círculo em redor da casa. De vez em quando paravam, como se o visitante observasse, depois retomavam, compassados. Ouçam duo quase 20 minutos, antes de desaparecer entre as árvores. Não dormimos mais nessa noite. Cada estalo no exterior parecia um aviso. As câmaras movidas. De manhã, exaustos, fomos verificar as gravações. Algumas câmaras tinham sido ativadas, mas mostravam apenas o bosque vazio ou um vulto fugaz entre as copas. O pior veio quando examinamos as próprias câmaras. 3 das 6 estavam deslocadas. Não caídas por acaso movidas de propósito. A que filmava a entrada principal, agora apontava para o tronco de uma árvore 6 metros adiante. Outra estava virada para a própria cabana. Alguém, ou algo, não só reparara nas câmaras, mas compreendera a função delas e as neutralizara. O grau de inteligência implícito deixou-me gelado. Passamos a manhã a reposicionar os dispositivos e a procurar sinais da visita. As pegadas eram mais numerosas, mais nítidas, formando um círculo grosseiro em torno da casa, exatamente à distância que eu calculara pelos sons da noite anterior, mas o pior estava por vir. As marcas nas árvores à volta da cabana, encontramos arranhões profundos na casca, entre 2 e 3 metros de altura, como se algo gigantesco marcasse território ou descarregasse frustração. Algumas marcas eram recentes, a madeira interior ainda clara, como se as unhas ou garras tivessem rasgado a camada externa há poucas horas. Perto da varanda frontal, um dos pilares de madeira estava danificado. As marcas pareciam mordidas, fendas profundas, irregulares, demasiado largas, demasiado fortes para qualquer animal conhecido na região. Ou abrigo. Mais tarde, enquanto explorávamos um desfiladeiro, a meio quilômetro da cabana, tivemos uma descoberta que mudou tudo. Entre silvas densas e troncos caídos, encontramos algo que só podia ser descrito como um abrigo, claramente construído. Ramos e toros dispostos com intenção, formando uma estrutura abrigada do vento, grande o suficiente para algo colossal dormir lá dentro. O ataque, a estrutura era espantosamente sofisticada, revelando um conhecimento de engenharia muito além de qualquer animal conhecido. Os ramos menores estavam entrelaçados entre troncos mais grossos, formando paredes sólidas. Toda a construção fora camuflada, com tal cuidado, que quase passáramos por ela sem notar. Dentro do abrigo, encontramos mais sinais de habitação. Uma depressão no chão, forrada de erva seca e folhas, formava uma cama larga o suficiente para algo com 2,5 metros de altura. Espalhados à volta, havia objetos que pareciam ferramentas rudimentares, pedras afiadas, perfeitas para cortar, galhos firmes, moldados como paus de escavação, e até algo que lembrava uma tigela tosca, escavada num tronco macio. No canto, o achado mais inquietante, um amontoado de ossos. Pareciam de veados e animais menores, mas todos estavam partidos sistematicamente, quebrados para extrair o tutano. A força necessária para aquilo ultrapassava em muito o que um ser humano conseguiria com ferramentas simples. Não ficamos ali muito tempo. O ar estava pesado, como se tivéssemos invadido território alheio. E mais do que tudo, senti que estávamos a ser observados. De algum ponto invisível, na mata ao redor, tiramos algumas fotos e recuamos apressados para a cabana. Nenhum de nós conseguia acreditar no que vira. Nessa noite tentamos agir normalmente, jantar, acender o fogo, conversar, mas o medo estava presente em cada gesto. E, por volta da meia-noite, o medo materializou-se.
A noite do choque, estávamos deitados, acordados, quando algo atingiu a parede da cabana. O impacto foi tão violento que a estrutura inteira tremeu, as janelas vibraram nos caixilhos. Vieram novos golpes regulares, ritmados, como se algo estivesse a testar a resistência da construção. O som deslocava-se, do muro traseiro até as laterais, e depois a fachada. Ouvimos o estalar da varanda, a madeira a partir-se sob força descomunal. Havia algo lá fora, algo enorme e furioso, a tentar entrar. A minha mulher agarrou minha mão, os olhos dela arregalados no escuro. Ouvíamos o ranger e o gemido do madeirame sob pressão e percebi que as paredes não aguentariam muito mais. O ataque durou quase 10 minutos e depois cessou. A súbita quietude foi pior do que o barulho. Ficamos imóveis, sem respirar, à espera do próximo som. Mas, pouco a pouco, os ruídos da floresta regressaram. Um mocho distante, um ramo a ranger ao vento. Parecia que a coisa desistira, mas nenhum de nós voltou a dormir. Os estragos, com a primeira luz, saímos para avaliar os danos. O exterior da cabana estava cravado de amolgadelas e arranhões profundos. A varanda frontal destruída, os pilares grossos partidos, espalhados pelo chão, e o mais perturbador, as marcas ao redor das janelas e da porta, rasgos profundos na madeira, como se garras gigantes tivessem tentado abrir caminho. Eram demasiado grandes, demasiado fundos, para qualquer predador conhecido na região. Quando verifiquei as câmaras, descobri que quase todas tinham sido aniquiladas, não apenas movidas partidas em pedaços. Só 2 sobreviveram, e os seus cartões de memória mostravam apenas escuridão e o som de madeira a quebrar. A decisão: devíamos ter fugido nessa altura. Qualquer pessoa sensata teria feito as malas e partido, mas a cabana era tudo o que tínhamos. Todo o nosso dinheiro estava ali, e a ideia de abandonar o refúgio era insuportável. Além disso, o que quer que estivesse lá fora tivera várias oportunidades de nos atacar e não o fizera. Talvez quisesse apenas amedrontar-nos. Oxim ficamos. Passamos o dia a reforçar a defesa. Encontramos tábuas de contraplacado no armazém e pregamo-las sobre as janelas do rés do chão. Empurramos móveis contra as portas. Tentamos verificar o telefone fixo, mas a linha estava morta, desligada há anos. O 5º dia, na 4ª noite, fomos acordados pelo som de madeira a estalar. Algo estava a tentar arrombar a porta da frente. Os golpes vinham em sequência, cada um acompanhado do som seco da madeira a ceder e de metal a vibrar. Tínhamos reforçado tudo o que podíamos, mas era claro que o que quer que estivesse lá fora tinha força suficiente para atravessar as nossas defesas, bastava querer. Recolhemo-nos no quarto do andar de cima, abraçados, enquanto o assalto continuava embaixo. Os golpes repetiams durant horas, misturados com arranhões nas paredes, objetos pesados a serem arrastados na varanda e, pior de tudo, o som abafado de respiração junto à janela. A porta resistiu, mas ao amanhecer percebemos que o preço fora alto, o aro estava lascado, a madeira à volta das dobradiças começava a rachar. A descoberta. Quando saí para avaliar os danos, vi algo que me gelou o sangue. A carrinha não pegava. Pensei que fosse azar, talvez a bateria. Mas ao levantar o capô percebi a verdade. Os pneus tinham sido rasgados em tiras, não furados, destruídos, com cortes longos, precisos, como se lâminas gigantes os tivessem aberto. Os cabos do motor estavam arrancados, os fios espalhados pelo compartimento, mangueiras e correias cortadas ou arrancadas. O veículo fora deliberadamente sabotado, e agora estávamos presos. A cidade mais próxima ficava a 64 quilômetros, ligada por estradas de montanha traiçoeiras. Impossível caminhar até lá em segurança. Tínhamos provisões para 3 dias e nenhum sinal de telemóvel em lado nenhum. A linha fixa estava morta, desligada há anos, talvez por Dave, antes de vender a propriedade.
Foi a primeira vez que senti medo a sério. A criatura, o que quer que fosse, não queria apenas afugentar-nos. Parecia querer que ficássemos. E essa ideia era pior do que tudo o resto. O diário, passamos o dia à procura de uma saída. O único ponto com cobertura de rede ficava no flanco sul da montanha, acessível apenas por terreno irregular e íngreme. Se algo corresse mal, se um de nós se ferisse, ou se a noite nos apanhasse lá em cima, não haveria retorno. Mas também não podíamos ficar. O vizinho tornara-se cada vez mais ousado e a cabana estava em ruínas. Era apenas uma questão de tempo até ele conseguir entrar. Ao fim da tarde encontramos esperança no sítio mais improvável, o velho armazém. Dave deixara um kit de emergência. Primeiros socorros, filtros de água e, mais importante, sinalizadores de emergência. Se conseguíssemos chegar à encosta e apanhar sinal, as luzes poderiam guiar o resgate mesmo de noite. Foi então que descobrimos um caderno escondido atrás de umas caixas no porão. Um diário antigo dos anos 90, escrito por alguém chamado Michael, que aparentemente fora dono da cabana antes de Dave. As últimas entradas eram inquietantes. Michael descrevia encontros idênticos aos nossos. Uma criatura enorme e inteligente a rondar a noite, a destruir equipamentos, a tentar entrar na cabana. Mas os ataques tinham escalado. Segundo o diário, a criatura conseguira entrar enquanto ele estava fora a abastecer-se. Quando voltou, encontrou tudo destruído, os móveis virados, as paredes marcadas, a comida espalhada e contaminada e, o mais perturbador, ele falava em sinais territoriais deixados por toda a parte. A última anotação era 2 dias depois. Michael ouvia a criatura a tentar entrar novamente, desta vez com ele preso lá dentro. O texto terminava a meio de uma frase, e não havia mais páginas. Oh, Plano. Lemos aquilo à luz de uma lanterna, enquanto os sons descritos por Michael voltavam a repetir-se. À nossa volta, passos pesados, arranhões, pancadas contra as paredes, percebemos que estávamos a seguir o mesmo caminho de alguém que, provavelmente, nunca sobreviveu. Não podíamos esperar mais. Com o nascer do sol, um de nós teria de tentar chegar ao cimo da montanha. Eu pedir ajuda. Voluntariei-me. A minha mulher era a melhor alpinista, mas não suportava a ideia de a deixar sozinha. Se algo acontecesse, fizemos um acordo. Ela ficaria na cabana, vigiando e mantendo a defesa, enquanto eu tentava chegar a um ponto com sinal de rede. E chamava socorro. Levaria água, os sinalizadores e um pequeno machado que encontramos no armazém. A subida demoraria entre 2 e 3 horas, dependendo do terreno. Assim que conseguisse contactar alguém, dispararia um sinal luminoso para que ela soubesse que a mensagem fora enviada. Se não regressasse antes do anoitecer, ela saberia que algo correra mal e tentaria resistir até a chegada do resgate. Nenhum de nós dormiu na quinta noite. À ascensão, ouvíamos ruídos estranhos lá fora. Passos lentos, paus a partir-se, como se algo sondasse as nossas defesas, à procura de uma brecha. Os sons duraram horas, mais insistentes do que nunca, como se a criatura pressentisse o nosso plano e quisesse impedi-lo. Pouco antes do amanhecer, tudo cessou. Um silêncio denso, tão pesado que fazia o coração parar. Mas esse silêncio trouxe-nos a oportunidade que esperávamos. A fuga. Agarrei rapidamente o essencial e saí pela porta de trás, enquanto a minha mulher vigiava da janela do andar de cima. A floresta ainda mergulhada na escuridão, apenas uma tênue luz laranja, a anunciar o nascimento do dia no horizonte oriental. Conhecia o caminho, tinha-o estudado 1000 vezes. Precisava de avançar depressa, antes que o visitante percebesse a minha ausência. Os primeiros metros foram fáceis, por entre árvores espaçadas e terreno irregular. Mas à medida que subia, a encosta tornava-se agreste. Troncos caídos, rochas soltas, raízes que emergiam do chão como armadilhas. A meio da súbida, ofegante,
Parei para recuperar o fôlego. A presença, a princípio apenas uma sensação, o peso de um olhar vindo de baixo, de entre as sombras da mata. Continuei a subir. Foi então que vi movimento, um bulto enorme, a deslizar entre as árvores, mantendo-se paralelo à minha rota. A floresta ocultava-o bem, mas eu via ramos a balançar, ouvia o som abafado de algo pesado a empurrar a vegetação. O que me seguia era suficientemente grande para abrir clareiras com cada passo. O instinto gritava para eu voltar atrás, mas avancei. O topo ainda ficava a 1 hora de distância, e eu duvidava que conseguisse manter o ritmo. As pernas tremiam, o ar rarefeito queimava-me os pulmões, mas não podia parar. A minha mulher dependia de mim. O resgate era a única hipótese de sobrevivência. Ao encontro, à medida que subia, o perseguidor tornava-se mais ousado. Via-o claramente desta vez, um corpo imenso e escuro, movendo-se com uma leveza impossível para algo daquela dimensão. Mantinha-se a uns 100 metros atrás, mas aproximava-se. O último trecho da subida foi o pior. Rochas soltas, raízes expostas, as mãos feridas de tanto agarrar. E então, cheguei ao cimo. O mundo abriu-se à minha frente, um mar de pinheiros e montanhas, o céu dourado do amanhecer. O telemóvel vibrou, 2 barras de rede. As mãos trêmulas, procurei o número e disquei 911. Esperei o que pareceu uma eternidade, até ouvir a voz de um operador. Expliquei tudo o melhor que pude. A localização, o isolamento, a urgência do resgate. Não mencionei o verdadeiro motivo. Como se explica a alguém, numa linha de emergência, que se está a ser caçado por um mito? A voz do outro lado manteve a calma, prometeu enviar uma equipa. Assim que fosse possível, m'a avisou que levaria aura para um helicóptero alcançar a zona. Disse-me para regressar à cabana e esperar. Estava prestes a lançar o sinalizador quando me virei e o sangue gelou-me nas veias. Oh, Sir, lá embaixo, à beira da clareira, a uns 15 metros apenas, estava ele, a criatura com quem partilhávamos a montanha. Era ainda maior do que eu imaginara. Mais de 2,40 metros, ombros descomunais, braços que quase tocavam os joelhos. O corpo coberto por pelo castanho escuro, espesso e áspero, mais longo do que o de um urso, disposto de forma quase humana. Mas o rosto era o pior, demasiado humano. Olhos negros e profundos, inteligentes, a fitarem-me com curiosidade, não ódio, não fome, curiosidade pura. Ficamos assim imóveis, olhando-nos através do espaço aberto. 30 segundos, talvez menos. Pareceu uma eternidade. Eu não conseguia mover-me, nem respirar. E ela, com o peito largo a subir e descer lentamente, também não se mexia. Então, sem um som, sem um gesto brusco, desapareceu. Um instante estava ali, sólido, real. No seguinte, dissolveu-se na floresta, silencioso como o próprio vento. Fiquei sozinho no topo da montanha, a perguntar a mim mesmo se aquilo que vira era mesmo real, ou se o cansaço e o medo me tinham finalmente levado à loucura. O regresso, mas a vegetação esmagada onde ele estivera era real, e o cheiro no ar, um odor animal como nunca sentira antes. Não era humano, nem totalmente selvagem, era algo entre os dois, um aroma antigo que fazia o meu instinto primordial gritar perigo. Disparei o sinalizador de emergência conforme o plano, vi a luz vermelha riscar o vale em direção à cabana. Depois iniciei a descida, uma marcha longa e aterradora, olhando para trás a cada som, a cada estalo de ramo na floresta. O monstro não me perseguiu, ou se o fez, fê-lo em silêncio absoluto, mas senti-o perto, atento, seguindo-me apenas o suficiente para ter a certeza de que eu partia. Cheguei à cabana em tempo recorde, o corpo movido a puro instinto e adrenalina. A minha mulher esperava-me à porta,
os olhos cheios de lágrimas e alívio. Contei-lhe que o pedido de resgate fora feito, que um helicóptero viria. Mas cale o resto. Não podia falar do que vira. Ela já estava por um fio. Passamos o dia a preparar-nos para a evacuação, arrumando o essencial, reparando o que podíamos, mesmo sabendo que nunca mais voltaríamos. O som das pás do helicóptero, ecoando pelas montanhas ao pôr do sol, foi o som mais belo que alguma vez ouvi. A equipa de resgate aterrou na clareira e em minutos estávamos a bordo. Enquanto o aparelho subia, olhei uma última vez para baixo. Ei, vi-o, uma silhueta negra, imóvel, à beira da floresta. Observava-nos partir. Parecia satisfeito. Tínhamos deixado o território dele e ele podia regressar à solidão que preferia. Epílogo. A viagem de regresso à civilização durou 20 minutos. De cima, a floresta parecia calma, inocente, como se tudo o que acontecera fosse apenas um sonho febril. A equipa de resgate fez perguntas de rotina. Dizemos-lhes que o carro avariara. Tecnicamente era verdade. Eles não pediram mais explicações e nós não oferecemos nenhuma. Nunca mais voltamos à cabana. Um mês depois, vendemos a propriedade a um agricultor local por $30.000. O mesmo preço que pagáramos. Meses mais tarde, o novo dono telefonou-nos. A equipa de obras recusara-se a continuar, assustada com sons estranhos na floresta, ferramentas deslocadas durante a noite e a sensação de serem observados. Tentou usá-la como refúgio de caça, mas até os caçadores desistiram, jurando ter visto pegadas gigantes à volta do acampamento. Dentro de um ano, a propriedade foi abandonada. E pelo que sei, a cabana continua lá, sozinha entre as montanhas, a desfazer-se lentamente sob o peso da floresta. E algures lá dentro, uma criatura que a ciência nunca reconheceu, ainda caminha, deixando, de tempos a tempos, marcas enormes na terra úmida, ou uma sombra fugaz nas câmaras de quem se atreve a voltar. Nunca contei a nossa história a nenhuma autoridade. Para quê? Não havia provas, só imagens desfocadas, pegadas duvidosas, e o nosso testemunho insuficiente para convencer quem nunca sentiu aquele medo. Mas eu sei o que vimos. Sei o que nos perseguiu nas montanhas e o que finalmente nos expulsou de lá. E às vezes, quando a cidade adormece e o silêncio me envolve, penso-se, afinal, não éramos nós os intrusos. Talvez Talvez a sua única arma fosse o medo. Nunca nos tentou ferir. Apenas aqui que subestimou que não éramos bem-vindos. Epílogo: as montanhas que guardam segredos. Propriedades isoladas. Cabinas perdidas no meio de nenhures. Encontros com uma criatura enorme, inteligente, que prefere o silêncio, mas age quando se sente ameaçada pela presença humana. Na maioria das vezes, as pessoas vão-se embora por vontade própria, como nós. Outras são expulsas, as situações escalam até se tornarem insustentáveis. E às vezes, raramente, as pessoas simplesmente desaparecem. Os carros são encontrados abandonados, os acampamentos intactos, mas elas nunca mais aparecem. Michael, o antigo dono da nossa cabana, pode ter sido um desses casos. O diário dele termina de repente, sem qualquer rastro do que lhe aconteceu depois. Já não penso muito nisso. Saímos de lá vivos, com uma lição cara, mas preciosa. Tem cuidado com aquilo que desejas. Agora vivemos nos subúrbios, rodeados de vizinhos, onde os sons da cidade soam como música, crianças a brincar, cães a ladrar, a vida a acontecer. Mas, por vezes, enquanto trabalho no pequeno jardim ou descanso no alpendre ao entardecer, sinto de novo aquele olhar. Talvez seja só imaginação, um eco distante das noites na montanha. Claro que não poderia ter seguido-nos até a cidade. Não haveria motivo, mas o sentimento persiste. Dou por mim a observar as sombras entre as casas, a mirar o parque coberto de árvores ao fundo da rua, sabendo agora que há coisas neste mundo
que a ciência ainda não nomeou. Criaturas que preferem o oculto, mas que defendem o seu território quando necessário. E uma vez que olhaste nos olhos inteligentes de algo que não devia existir, uma vez que sentiste o peso dessa consciência, nunca mais te sentes realmente sozinho. Ainda guardo as imagens das câmaras, num velho portátil no fundo do armário. Fotografias granuladas, desfocadas, podem ser tudo ou nada, dependendo de quem as vê. Às vezes penso em publicá-las, em juntar o nosso testemunho à coleção de histórias e provas debatidas por investigadores. Mas para quê? As imagens não provam nada e o relato seria ridicularizado como todos os outros. A criatura daquelas montanhas tem evitado a descoberta durante décadas, talvez séculos. Quem sou eu para mudar isso? Alguns mistérios devem permanecer intocados. Talvez ainda existam lugares onde as regras antigas se mantêm, onde o homem é apenas mais uma espécie a tentar sobreviver, não o senhor de tudo. Talvez precisemos dessas lembranças para não esquecermos que não estamos sozinhos e que nem tudo o que é desconhecido precisa de ser revelado. A cabana ensinou-nos isso e deu-nos respeito pelo poder do medo e pela importância de saber quando não somos bem-vindos. Às vezes, nas noites tranquilas, quando o vento passa pelas árvores da vizinhança, juro que ainda ouço os passos pesados a ecoar, a atravessar fronteiras invisíveis, lembrando-me de que o mundo é muito mais vasto e misterioso do que imaginamos. Nunca falamos sobre o que aconteceu lá em cima. Tornou-se uma memória partilhada, tão grande e tão estranha, que palavras seriam inúteis. Sabemos o que vimos, sabemos o que vivemos, e isso mudou-nos para sempre. Mas sobrevivemos. Estamos seguros e aprendemos a valorizar as pequenas bênçãos da civilização, a luz dos candeeiros, as portas trancadas, o sinal do telemóvel, os vizinhos próximos o suficiente para ouvirem o teu grito se for preciso. Coisas simples, outrora banais, agora aparecem luxos preciosos, porque agora sei, há sonhos que custam caro e há mistérios, melhor deixados em paz. As montanhas do Noroeste Pacífico ainda guardam os seus segredos, ainda abrigam seres que preferem a sombra, a luz das câmaras e da curiosidade humana. E talvez seja mesmo assim que deve ser.